Não faça assim. Não faça as coisas do seu jeito. Não faça as coisas como você sempre fez quando você muda de país. Muitas vezes você também tem que ser aberto às mudanças. Muito bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado por você estar aqui comigo. Eu sou Cláudio Maciel, sou corretor de imóveis. Na verdade, eu sou um assessor imobiliário, porque eu ajudo famílias que querem comprar sua casa aqui na Central Flórida. Eu ajudo investidores que estão cada vez mais dolarizando o seu patrimônio. E hoje, vocês estão de carona comigo, saindo aqui de casa, passando pelos condomínios. Na verdade, eu já saí de casa, só parei aqui para fazer a introdução para vocês. Mas eu vou dar uma volta de carro, alguns condomínios que se conectam ao meu aqui, e a gente vai batendo um papo sobre isso. Como não fazer as coisas do jeito que você sempre fez, ou do jeito que nós, eu também me incluo, sempre fizemos. Quando a gente muda de país, a gente está sempre aberto. Ô, gente, já vou cortar aqui. Estou passando aqui bem ao lado de uma escola elementary, é a Kings Crossing, inclusive uma escola que meu filho estudou, onde ele fez o elementary aqui. Hoje ele já está na middle school, uma escola nota A. É muito comum, né, os brasileiros, a gente tem algumas atitudes. Então eu vou dar um exemplo aqui como corretor de imóveis, né? Quando você escolhe um corretor aqui nos Estados Unidos, entenda uma coisa, aqui as imobiliárias não têm aquela exclusividade do Brasil, aquele imóvel só aquela imobiliária vende, não. Aqui eu capto o imóvel para vender, eu pertenço a uma imobiliária, mas eu jogo esse imóvel dentro de um sistema que chama MLS, e toda vez que eu, Cláudio, quero buscar um imóvel para um cliente, eu vou dentro desse sistema. Toda vez que eu capto o imóvel, eu jogo nesse sistema. Então tá tudo lá. O que você precisa aqui é escolher o corretor que você confia. Então eu tenho uma exposição de rede social, muitas vezes as pessoas me procuram, mas também procuro outro, fica jogando. Isso não é legal, isso é muito deselegante com nós profissionais. Inclusive existe um termo aqui, que é o BBA, Business Broker Agreement, que você assina um relacionamento comigo, e naquelas propriedades que eu te apresentar, eu serei seu vendedor, tem um prazo determinado, e isso garante e me protege nessa relação. Então nós temos que ter muito cuidado nisso, né? Às vezes, eu achei que eu podia sair contactando todo mundo. Poder você pode, você tem o direito de fazer isso. Mas coloque no meu lugar, como um profissional que me dedico, paro para te atender, e de repente você está falando a mesma coisa com o outro e buscando com o outro. Então os imóveis que eu coloco nas minhas redes, eles não são exclusivos meus, eles são os imóveis do mercado. Qualquer corretor pode. Então, se você simpatizou com o meu jeito de ser, você confia no meu trabalho, segue comigo. Não confia no Cláudio, eu prefiro fulano que tem um outro perfil e está tudo bem, porque a gente se identifica com as pessoas, segue com ele. Mesmo que eu coloque um imóvel, tira uma fotinha então lá do meu Instagram, do meu YouTube e manda para o seu corretor. Olha, gostei desse imóvel, sabe onde é? E aí o seu corretor vai procurar. Então, gente, são, né, situações assim para fazer um pouco diferente. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa que aconteceu ontem. A gente está fechando uma casa, o closing dessa casa deveria ter sido na quinta-feira e ele não aconteceu. O cliente tem uma conta internacional num banco digital, chama Pioneer. O banco não queria aprovar que o cliente utilizasse essa conta. E bateu o pé. E ele tinha uma conta aqui nos Estados Unidos, ele tem uma conta no Banco Wells Fargo, e ele não quis transferir. E a gente tem que fazer a vontade do cliente, brigamos com o banco e tal, tudo bem, o banco aceitou. Quando você vai fazer o pagamento de um imóvel aqui, existe uma única forma de você transferir o dinheiro, que chama wire transfer. Aqui nos Estados Unidos, é igual mais ou menos no Brasil, sabe quando você tem, eu nem sei se tem isso mais, né, gente? Que era o DOC e o TED, né? A TED chegava no mesmo dia, o DOC às vezes demorava. E aqui tem isso. O DOC chama ACH, e o TED, que seria esse wire, que é uma transação mais segura. O que aconteceu? Esse banco digital não faz wire, só faz ACH. O cartório não aceita ACH. O que aconteceu? O cliente pagou pelo ACH. E aí, o dinheiro foi devolvido. O banco digital não tem a função wire, só tem a função ACH. E aí a transação que era para ter concluído na quinta-feira, hoje, sábado. Gente, eu tô fazendo esse vídeo hoje, tá? Eu vou editar ele ainda e vou mandar para vocês.
ele teve que vai ter que fazer tudo de novo. O dinheiro retornou para a conta, eu conversei com ele agora cedo, voltou para a conta. Na segunda de manhã, ele vai estar fazendo agora a transferência, porém de quinta para sexta, recalcula juros, recalcula os prorratas, né, de impostos, tudo de novo. Não era muito mais fácil ter jogado para o banco antes, às vezes para economizar ali 100, 200 dólares de transferência, vai ter um custo muito maior, né? Tem uma coisa nos Estados Unidos que é segurança, principalmente nessas transações. Gente, e acredite, aqui ainda usa fax e usa carta. Eles acham que ainda é muito mais seguro do que usar meio digital, principalmente para confirmação de transações financeiras. Isso é muito comum. E a gente tem que adaptar. Não adianta a gente querer. Eu acho os bancos do Brasil muito mais evoluídos do que o Banco dos Estados Unidos. Agora você pensa, olha, gente, esse carrinho aqui na frente do carro é um carro elétrico da Amazon. É onde está lotado de mercadoria. Ele vai fazendo as entregas, deixando nas portas da casa, mas é um carrinho elétrico, é uma van elétrica, mó bonitinha, um produto exclusivo feito para a Amazon. O que eu estava falando mesmo? Estava falando aí da questão dos bancos, né? Então eu acho os bancos digitais do Brasil muito mais modernos. Outra coisa, gente, que brasileiro precisa... Eu vejo muita gente nas redes falando assim, Orlando é um lugar que tem muito brasileiro, as escolas em Orlando estão com muitos brasileiros. Orlando é um lugar de muito brasileiro, graças a Deus, porque eu dependo de vocês, de nós brasileiros, para viver aqui, porque eu só trabalho com brasileiros. Realmente, cada vez chega mais, falei para vocês, cada vez mais famílias chegando, cada vez mais investidores. Eu adoro isso, porque hoje, por exemplo, a gente vai almoçar num restaurante, numa churrascaria brasileira. Se eu quiser comprar pão francês, eu vou no supermercado aqui do lado da minha casa e compro pão francês. Então, cada vez mais a gente tem tudo que a gente gosta do Brasil aqui. Isso é muito bom. Morando com isso que vocês estão vendo aqui, ó, do lado de fora, essa qualidade de vida, ninguém na rua, segurança, um lugar maravilhoso, muita qualidade de vida. E aí o pessoal fala, eu não vou conviver com só brasileiro, vou para os Estados Unidos e não vou conviver com americano? Não, gente. Aqui, por exemplo, eu vou te chutar aqui, nessa região que eu estou passando com vocês, mais de 70% são americanos. Então, existem muitos lugares aqui que você ainda vai conviver. Olha, meus filhos já tiveram brasileiros na sala, mas nunca tiveram mais que 2. Numa sala de 20, você ter 2 brasileiros só? Tem brasileiro, tem chinês, tem marroquino, tem egípcio, tem colombiano, tem argentino. Você tem noção do que é isso? Seu filho viver nesse mix de cultura, né? Nessa diversidade. Isso é fantástico para o aprendizado deles. É muito bacana quando isso acontece, é muito bacana mesmo. Eu como pai, eu fico impressionado a oportunidade que eles têm de conhecer culturas, de saber, e aí tem as apresentações de sala, cada um fala de sua cultura, cada um leva uma curiosidade. Gente, isso é muito fantástico para uma criança já crescer com uma cabeça um pouco diferente. Então reclama que tem muito brasileiro? Basta você, seu filho, quer fazer soccer, né, futebol, nosso futebol do Brasil? Quem sabe você treina ele no futebol americano? Você vai conviver com o americano. Você gosta de jogar bola? Começa a jogar golfe. Você vai começar a aprender um esporte que os americanos estão jogando. Eu frequento uma igreja americana. Também vou no culto da igreja brasileira. Mas nós, em família, vamos no culto da igreja americana. Eu tenho célula com um pastor americano. E com esse pastor americano, eu aprendo muitas coisas do cotidiano, não como pastor, desculpa, com aquela célula que tem só americanos. Mentira que tem mais um brasileiro, que é um pastor inclusive, pastor Márcio, fala inglês fluente, hoje está como um das cabeças aqui da First Batista Orlando. E é muito importante essa convivência. Convivendo com o americano, a gente aprende coisas, por exemplo, preocupação, né? A gente sabe que a universidade, estudo aqui é caro, o que eu vou fazer com meus filhos quando eles crescerem, né? Será que eu vou ter dinheiro lá para pagar uma universidade? Se quiser ir para Harvard, por exemplo, né? Existem planos aqui, chama Prepaid Plan, você já paga a faculdade do seu filho mensalmente. Começa com, quanto mais cedo você começar, mais barato é. Quando ele chega na faculdade, você pode, se você tem plano, você escolhe que você já tenha 2 anos da faculdade, você tem 4 anos, você tem o dormitório que ele vai utilizar pago, você vai pagando isso ao longo do tempo
Lá nos 18 anos, está tudo pago. Porque é um programa, esse que eu estou, do governo da Flórida. Se o meu filho estudar dentro da Flórida, ele não vai pagar nada. Vai pegar o dinheiro desse plano e já vai pagar a universidade dele. Se ele for para outro estado, eu tenho direito de resgatar esse dinheiro e utilizar naquela universidade do outro estado. Como a gente aprende isso? Convivendo com quem está aqui, quem é da cultura, ou os brasileiros que já sabem, né, que já passaram por esse processo de aprendizado. E por isso que eu falo que muitas vezes eu sou muito mais do que um assessor imobiliário, eu sou muito mais do que um corretor, eu sou um assessor imobiliário, porque eu só vendo a casa. Eu vou ajudando as famílias, né, a tudo. Há dicas, há sugestões, há formas de mudar, de viver, de conviver. E é assim. Outra coisa que eu vejo muito, né, os brasileiros fazendo aqui, por exemplo, gente, nós gostamos já de fazer comemorações, né? Como o americano faz uma festinha aqui, por exemplo, de criança, reúne às vezes num parque, leva cupcake, aqueles bolinhos, leva pizza, ajunta 10 amiguinhos, brinca ali no parque, joga bola, se diverte, leva um cooler com a bebida, acabou, joga no lixo, vai todo mundo para casa. Ou faz na sua casa mesmo. Geralmente tem hora, é de 1 às 4, é de 1 às 3. O brasileiro gosta de festa. Nós gostamos de festa. E muitas vezes você põe música ao vivo, muitas vezes você põe som alto. Eles não gostam disso, porque você passa a tumultuar. Se tem uma coisa que eles respeitam, é a individualidade, o cantinho deles. Mais uma vez, olha a tranquilidade das ruas. Olha a tranquilidade dessas ruas. É um sábado de manhã, ninguém está tendo aula, poucas pessoas estão trabalhando. A rua aqui podia estar cheia de gente, criança brincando, não. Está todo mundo dentro de sua casinha, todo mundo aqui na sua individualidade. Então você começa a pôr som alto, e o som alto, você pode até colocar som, você pode ter uma banda de música, mas até 10 horas. Deu 10h05. Se você insistir, eles vão chamar a polícia. E aí, muita gente quer bater boca, muita gente quer ir lá e tentar convencer para ficar. Não, gente, a regra é clara, não pode, não pode. Não pode, não pode. E não vai fazer. Então, são tudo, né, aprendizados que as pessoas têm que ter, abrir para essas mudanças quando você vem para um novo país, como é aqui os Estados Unidos, que tem a sua cultura. Se não fosse ruim, não era o país que era. Se fosse ruim, não era o país que era. Ele tem as suas regras e é o que eu falo, time que está ganhando não se mexe. Se ele está dando certo assim, é porque as coisas culturalmente foram feitas de uma forma para dar certo. Pessoal, eu como corretor de imóveis, estou aqui sempre à disposição. Hoje, esse vídeo aqui passeando, mostrando um pouco para vocês aqui dos condomínios. Daqui eu estou chegando agora na região do Hamlin, onde que tem os restaurantes, tem um Walmart. Ainda vai sair muita coisa por aqui, que a gente tem terras, como a gente está vendo aqui assim, ó. Essas terras ainda vão sair, eu acredito que coisas comerciais aqui. Horizon West, que é essa parte, não para de crescer. Cada vez mais novos condomínios, cada vez mais novos empreendimentos saem por aqui. De repente a gente vê um monte de condomínio, vê um monte de casa saindo. O mercado continua aquecido. Houve reduções de preço? Houve, porque há uma oferta muito grande nesse mercado. Então hoje tem muita opção para quem quer comprar. E eu vou encerrando o meu vídeo por aqui. Eu vou encerrar meu vídeo, vou agradecer vocês. Não perca o vídeo do próximo sábado. O vídeo está uma casa linda, uma mansão, beira para o lago, aqueles estilos de encher os olhos. Vai ser meu último vídeo do ano. Hoje eu não consegui mostrar a casa, falei para vocês, muito ocupado essas 2 semanas. Mas eu vou terminar por aqui e vou deixar vocês de carona comigo. Eu vou ficar caladinho, eu só vou deixar a câmera ligada e a gente vai conhecendo um pouco aqui da área do Horizon West. E até a próxima. Obrigado, gente, por ter você aqui comigo. Tchau. Pessoal, eu tive que voltar. É porque eu tô passando nesse condomínio aqui,
que é um condomínio muito legal mesmo. Tem umas casas muito lindas. Já mostrei várias casas aqui nos meus vídeos, à beira desses lagos aqui. Aí eu tô entrando, eu falei, não vou aguentar não. Eu vou falar de novo. Eu ia deixar as imagens de eu caminhando, né, dirigindo, mas não aguentei. Eu sou muito comunicativo, muitas vezes eu tenho que ficar falando. Como é que eu não falo para vocês onde eu tô, né? Então eu tô aqui na região de Horizon West, que a gente chama de Wintergarten, eu já expliquei isso muitas vezes. Gente, mas olha que lugar mais lindo. Olha as casas aqui. Aqui é um lago, né? Muito famoso, que é o Hancock Lake. Ele pega aqui vários condomínios aqui da região de Wintergarten. Aquela casa linda, uma casa da Dávila que eu mostrei recentemente um vídeo, ele pega. Olha que lugar gostoso, com pierzinho. Aqui é uma rampa pública, né, para os barcos. Então quem mora aqui pode pôr o barco na lagoa. E os mais afortunados podem ter essas casas que vocês estão vendo aqui, que são as casas de fundo para o lago. Muitas com docas para barco. Nossas casas são lindas, gente. Linda. Casas aqui, vamos gerar aí de 2 milhões para cima, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende do tamanho da casa, depende do terreno da casa, se ela já tem a doca, a construção para o barco, né? Para parar o barco. Lugar com muito brasileiro aqui, muito brasileiro. Mas mais uma vez, gente. Muito brasileiro, vai ter muito brasileiro na escola, vão ter brasileiro na escola, mas seus filhos só vão falar português se eles quiserem, porque dentro da escola só pode falar inglês, os professores são em inglês, né? Então é importante. E uma dica importante, quanto mais novo você vem para cá, quanto mais novos são seus filhos aqui, mais fácil vai ser essa adaptação deles em falar inglês, tá? Em conviver com o americano, vai ser mais fácil para você se entrosar com o americano, porque é na elementary school, que é até a 5ª série, que você convive muito. Olha que lindo as casas do outro lado. Olha que lindo o lago. Porque é na elementary que as mães se conectam muito, porque tem muitas atividades, como as crianças são menores, que os pais participam. E nessa participação, nesse entrosamento, é que você vai conectar com essas famílias, é que você vai conectar com os americanos. E é muito bom, é onde você vai ter muitos aprendizados. Eu reforço isso sempre, porque eu sou brasileiro, eu gosto da minha cultura, eu gosto de estar com brasileiro, eu gosto de restaurante brasileiro, eu gosto de comer com brasileiro, mas eu gosto de viver a cultura daqui também. Eu gosto de me entrosar com eles. Tem um negócio que foi muito bacana, domingo passado a gente andando de bicicleta, foi um comentário da minha esposa, e a gente parou, uma família, que é até a minha filha, uma das melhores amigas da minha filha, da mesma escola, a gente conversando, ela chamou, o pai e a mãe dela estavam em casa, chamaram, eles conversaram com a gente. Aí quando a gente saiu de bicicleta, aí uma casa da frente, outra americana, hey, Cláudio, deu oi pra gente, aquilo dá pra gente um senso de pertencimento. A gente esquece que a gente é imigrante. A gente realmente sente que a gente nós somos já cidadãos americanos, mas a gente realmente tem esse senso de pertencimento, que a gente faz parte disso tudo aqui, que as pessoas já não conhecem. E que pessoas? Os americanos, os donos dessa terra, quem nos recebe sempre, porque eu nunca tive problema, de braços muito abertos. Chega, gente! Agora vocês vão ficar com um pouquinho com as imagens aqui desse condomínio lindo. Obrigado, de verdade, agora eu fui. Tchau! Take to the highway, won't you lend me your name? Your way and my way seem to be one and the same. Mama don't understand it, she wants to know where I've been. I have to be some kind of natural born fool, I wanna pass that way again. But you know I can feel it on a country road. Sail on home to Jesus, won't you, good girls and boys? I'm all in pieces, you can have your own